esse assunto é um assunto muito recorrente entre os alunos que vão para a prova da ordem. Eu estou falando do exame de ordem, mas eu sei que existem outras provas que as pessoas fazem, concursos e etc. Mas como no meu caso eu trabalho exclusivamente na preparação de alunos e alunas para o exame de ordem, principalmente a segunda fase, né? Então é disso que eu estou tratando, é disso que a proposta, a ideia era tratar disso, né? Mas de algum modo acaba servindo também para outras provas, outros tipos de exames, né? É claro que o exame de ordem tem algumas peculiaridades muito específicas, a começar pelo fato de que ele não é um concurso, né? Quer dizer, todas as pessoas que vão bem, elas passam, então elas não competem umas com as outras, né? Concurso tem aquelas coisas de tem uma vaga ou tem algumas Classificação, vagas, né? classificação. O exame de ordem não tem isso. E é até curioso, porque o nível de ansiedade deveria ser menor na medida em que você não está excluindo ninguém, você não está competindo com ninguém, né? Basta que você demonstre um desempenho minimamente razoável para obter a sua aprovação. Então, me parece que a ansiedade não está conectada não está ligada com a ideia de competitividade aqui, porque se fosse isso, no exame de ordem não haveria, porque não há competitividade nenhuma. Ali ninguém está lutando para pegar o lugar de ninguém, tá? Mas pode falar se você quiser, Sandra. O que você está falando é assim, pela lógica, né? Não teria por que o emocional influenciar no racional, por uma questão de lógica, Sim, né? Eu preciso fazer 50% da prova, e isso me garante passar. Agora, a isso. pergunta que se faz é, por que a lógica não está funcionando, né? Sim, O que acontece dentro da gente que impede que o racional tome conta? Porque quem está tomando conta, no caso, é o emocional, sim. né? E a gente tem uma explicação para isso. Tem o porquê isso acontece com todos nós, não é com uma pessoa. Quer Isso falar, quer é falar, genérico do ser humano. quer falar sobre isso já agora? Acho legal. Então Por quê? O tá. que acontece? A gente, como tem o domínio do racional e o domínio entre aspas, a gente acredita que ele é que manda na casa, né? Sendo a casa nós, seres humanos. Quando, na verdade, a mente consciente, que é essa que tem o pensamento racional, o pensamento analítico, ele corresponde só a 5% de todo o processo. 95% é o que a gente chama de mente subconsciente, que é a mente do sentir, a mente das emoções. Então, a gente faz uma analogia que fica fácil da gente entender, como sendo a mente racional, aquela partezinha do iceberg que a gente enxerga. E Sim, embaixo, que está debaixo ali do oceano, do mar, é a mente subconsciente, essa mente que sente. Então, quem é que manda, né? É um exército de 5% da mente racional contra tá. 95% da mente emocional. Então Então, é a mente emocional que manda. o racional E sabe o que é não tá no controle, interessante, né? Ivan? É isso que você está dizendo, né? Oi? O racional não está no controle, é isso que você está dizendo, né? Não está no controle da razão, Tá. né? Não está no Uhum. controle da razão, está no controle da emoção. Então, quando a gente Sim. tem todo um treinamento da gente lidar com esse campo emocional, a gente garante que o racional, esses 5%, vai trabalhar e vai trabalhar bem, Tá. né? Porque é o emocional que impede o racional de produzir. E o Entendi. interessante é que é o quê? Dentro da memória de longo prazo, que é essa memória que a gente precisa para uma prova, para um concurso, essa memória de longo prazo, ela mora nessa mente da emoção. Hum. E a gente sabe que é a emoção que faz a conexão com a memória. Então, se Sim. eu estou emocionalmente abalado, eu não tenho a memória, é o branco que dá na gente. E aí a gente Entendi. já entraria dentro dessa questão da ansiedade, que a gente fala isso, me deu branco, o que aconteceu? Eu sabia tudo, né? Na hora eu Sim. não consegui ler, atrapalhou as palavras, li de uma outra maneira, dei uma resposta nada a ver. Sim, entendi. Posso, então, aí eu vou voltar aqui no nosso, para a gente seguir um pouquinho a nossa pauta de questões que você me ajudou a formular e eu achei muito interessante, ficou bem legal, ficou bem encaixado, tá? Aí, nesse caso, você já trouxe porque, em geral, assim, é normal os alunos confundirem as emoções, então, e a gente chama tudo isso de ansiedade, né? Então, quando Sim, você pergunta para alguém
que reprovou, ou por que não conseguiu ter um desempenho tão bom, mesmo sabendo o conteúdo, né, mesmo tendo uma boa preparação. Muitos alunos dizem que chegaram lá na hora da prova e ficaram muito ansiosos, né? Talvez o termo técnico nem seja necessariamente ansiedade, mas como tudo isso é tratado como ansiedade, eu vou te perguntar então diretamente o que é ansiedade, né? O que de fato tecnicamente pode ser chamado de ansiedade, e aí você pode falar um pouco sobre esses sintomas dela, os níveis, os graus de ansiedade que existem, né? E, enfim, aí vou deixar para você que compreende isso melhor, mas eu estou pegando uma palavra que, em todas as pesquisas que eu encaminho para os meus alunos, ansiedade vem quase sempre como sinônimo daquilo que o aluno sentiu quando estava fazendo a prova, né? Então, Uhum. que é isso? Que bicho que é esse aí? Que é isso? Quando as pessoas dizem eu fiquei ansioso ou ansiosa, por isso que eu não dei conta de fazer, é o termo técnico correto? A ansiedade, antes da prova, ela soa como preocupação. Na hora da prova é o nervosismo. Depois da prova é a irritação, né? Isso tudo faz parte disso que a gente chama de ansiedade. Na verdade, a ansiedade é o que a gente genericamente pode colocar medo, né? A emoção básica da ansiedade é medo. Medo do quê? De algo que está no futuro, né? É a antecipação de algo que está lá na frente para agora. Então, por isso que antes da prova é uma preocupação, na hora da prova é o nervosismo. É aquilo que faz o coração acelerar, a respiração ficar ofegante, a gente ficar tenso, suar muito as mãos, né? E ter aquela sensação de que eu tô quente, a coisa tá vindo, tá borbulhando, a cabeça fica super acelerada, a pupila fica dilatada. Isso tudo é fisiológico. Não tem como a gente evitar. Não é a gente que determina que isso vai acontecer, é o nosso corpo que reage dessa maneira. De algo que a gente aprendeu lá em biologia, sei lá, no 9º ano, 8º ano, que se chama mecanismo de luta ou fuga, que é o mecanismo de reação a algo que é estressante, né? Então, é um mecanismo brilhante do nosso corpo, do nosso cérebro, da nossa mente, essa associação desses 3 elementos, para nos defender, para nos proteger. Por quê? Porque diante de uma ameaça, que pode ser uma ameaça real ou imaginada, eu tenho que realmente ou lutar ou fugir. E isso, né, o coração acelerado, a respiração acelerada também, o músculo tenso é para gente ou correr daquele inimigo ou fugir daquele inimigo. Mas isso se presta muito bem quando realmente é o inimigo, não quando é uma prova, né? Porque na prova eu não tenho que nem fugir, né? E nem lutar contra. Sim. Mas é algo que vem por consequência disso que a gente chama medo. Então, é a Então, mesma situação que nós estamos vivendo agora com relação à pandemia. Nós sim. todos estamos nisso. Quando a gente vai para uma prova, por tudo aquilo que a gente aprendeu que é uma prova, pelo significado que tem aquilo, pelo sentido que tem aquilo, isso já dispara em nós a antecipação. Será que eu vou conseguir? Isso dá medo, dá dúvida. Então, o que você está me dizendo é que essa ansiedade que os alunos dizem que sentem antes, durante da prova, principalmente antes, durante, né? Depois, como você falou, ela vira um pouco de irritação, às vezes de raiva, né? Mas antes e principalmente durante a prova, tem a ver com medo de reprovar, é isso? Medo de não dar certo, de não conseguir fazer, né? Perfeito. Até porque falam isso, nossa, exame da OAB, nossa, vou ter que fazer a prova, ai, vai ser no meio do ano, vai ser no final do ano. Então já tem toda aquela questão, porque não basta você fazer uma faculdade, como é a Uhum. maioria das faculdades, e você, né, tem o seu diploma. Você até tem o seu diploma, mas para você exercer, você precisa fazer o exame da ordem, que deixa todo mundo totalmente desordenado, né? Tá. Agora vou te perguntar, considerando que isso é um sintoma da espécie humana, quer dizer, todo mundo tem isso, não é? Em um certo Isso, grau, né? Quer dizer, isso. não tem como um ser humano não sentir isso, todos sentirão.
apenas algumas pessoas talvez consigam controlar um pouco melhor e outras não consigam, mas todos vão sentir um certo nível, porque sentir medo é uma das coisas que nos mantém vivos, inclusive, né? Acho que é por aí, Perfeito. tá? Agora, Perfeito. como é que faz, né? Aí eu já estou entrando na pergunta que provavelmente muitos alunos vão fazer, né? O que faz para talvez controlar ou reduzir isso de um modo que seja possível conviver com ela, porque eliminar nunca será possível, mas que ela não seja capaz de, digamos, travar, dar branco, não conseguir produzir nada, reprovar, inclusive por conta dela própria, né? Quer dizer, é estranho como alguma coisa que é um sintoma do medo, ela causa automaticamente a autossabotagem, né, no próprio aluno, porque daí ele não consegue desenvolver, né? Como é que Porque o faz? medo em excesso, ele é paralisante. A gente diz que o medo congela a gente, né? Por Tá, isso que ele acaba entrando como alguma coisa que, ao invés de nos deixar na adrenalina, né? Porque a adrenalina é um hormônio que vai nos dar foco, né? Quando a gente está com adrenalina, a gente está focado, é aquilo que a gente vai observar. Então, é algo que é positivo, não é negativo. A gente está nessa situação com adrenalina alta, é importante. A questão é, se ela ultrapassa aquele nível que é o bom, ele entra como sendo um inimigo, que aí não é mais a prova com quem eu estou lutando, eu estou lutando comigo mesmo, né? como é que eu sei que ultrapassa? Quando é que eu sei que ultrapassa? Quando você começa a não mais focar na prova e ficar com aquela tensão de, ai meu Deus, eu não vou conseguir, ai meu Deus, ixi, vai me dar branco de novo, ou, nossa, eu vou travar. Aquela sensação que você está se preocupando com aquilo que você está sentindo, já é sinal que ela já ultrapassou. Eu tenho duas perguntas para te fazer. A primeira delas, tem alunos que nunca fizeram a prova e mesmo assim já vão para a prova morrendo de medo de reprovar. Quer dizer, ele nunca sofreu a reprovação, mas ele já vai morrendo de medo, né? Porque a gente tem um histórico de provas, De né? outras Então, provas, né? uma das causas que faz com que, porque você me perguntou antes assim, como que é a ansiedade, os tipos de ansiedade. Então, por isso, né, graduando os níveis dessa quantidade de medo do futuro, o medo do desempenho, a gente pode dizer que a gente tem uma ansiedade boa, que nos prepara para enfrentar isso, lutando ou fugindo, e uma ansiedade que é ruim, que nos paralisa, e aí, ao invés da gente ir para a prova, tem gente que nem consegue chegar na prova. Ou quando Sim, chega na prova, tem toda uma crise de ansiedade, às vezes você até é retirado da sala, né? Ou sim. realmente trava, começa a chorar, entra naquilo que a gente chama de descompensação. O que eu ia falar, fechando esse raciocínio, é que tem essa ansiedade que a gente chama de patológica. Ela Uhum. realmente nos atrapalha, né? É como se fosse algo que vem além. Então, a pessoa que já sofre de ansiedade, uma das causas, né, que sofre dessa ansiedade ruim, uma das causas são os traumas. Então, se ela vem no percurso escolar dela, sempre estando muito nervosa na hora da prova, ou, por exemplo, em algumas matérias específicas, né? Ah, matemática, a prova de matemática, tem sempre alguma coisa que é mais dificultoso, mais desafiador para a gente. E se a Sim. gente tem uma experiência ruim, que a gente chama de traumática, isso acaba impregnando quando a gente vai fazer algo mais desafiador, como é Então, a questão do exame da ordem, então ou o que o você está querendo me vestibular, né? dizer que isso tem a ver com o histórico, né? Das pessoas, né? Tem, Tá, tem. Tem a história por trás daquela história, né? Ou tá. seja, o exame da ordem não é só um exame da ordem, é aquilo que significa para mim. Se eu sou uma pessoa, eu vou muito bem nas provas, e todo mundo diz assim, puta, você vai passar, cara, nem se preocupa, vai tirar de letra. Às vezes, para a pessoa, mesmo sabendo que ela é CDF, sempre tirou nota boa, a pressão dos outros sobre ela, se ela não lida bem com isso, é um fator ansiogênico, ou seja, pode disparar uma ansiedade tão alta que ela trave. Tá. Ou outras pessoas que, nunca fui bem, sempre foi difícil, não vou conseguir. Todo mundo diz, cara, será que você vai conseguir exame da ordem? Quer dizer, já vou numa expectativa ruim, aí meu medo já está mais elevado.
Então, é Entendi. muito provável que eu trave. Por quê? Porque tem toda essa história antes da prova da ordem, né? Antes do exame da Isso. ordem. Agora, olha só, as estatísticas dizem que os alunos eles passam no terceiro, no quarto exame, em geral. Ou seja, todo mundo reprova, tá? Alguma vez, pelo menos. Não que isso aconteça com todo mundo, mas estatisticamente tem um que passa de primeira, mas tem outro que leva 10 provas para passar, entendeu? Então, Certo. A médica, né? na Uhum. média, 3 exames, vai. Né? Então, pode ser que para alguém passe de primeira, mas para muitos vão fazendo até passar. Então, é comum que essas pessoas vão para a prova já com histórico de reprovação no próprio exame. Quer dizer, como é que faz para lidar com isso aí? Ele vai para a prova de novo, ele vai para a mesma prova, e aí ele já tem esse histórico de reprovação, né? Como é que dá para lidar com esse cenário de sucessivas reprovações? Porque pensando nessa parte histórica, nesse histórico que você está me dizendo, a tendência é isso se agravar cada vez mais. Tem como sair fora disso? Quer dizer, para romper com esse histórico vou chamar isso de fracassos, pequenos fracassos, vai? Então, assim, Uhum, dá para uhum. cortar essa linha, quer dizer, vou romper, olha, o que passou, passou, agora eu vou fazer de novo e tal. Existe uma forma de fazer isso? Né? Então, Ivan, eu queria realmente que fosse possível te dar uma fórmula mágica, uma receitinha de bolo, né? Que a pessoa faz os ingredientes, modo de preparo, pá, passei Sim, na sim, prova, né? Não é bem assim que funciona, porque como tem uma história, né? Tem o peso todo daquela história que a gente viveu. Mas tem algumas dicas que dá para a gente dar para melhorar. E se a pessoa realmente faz isso disciplinadamente, ela consegue passar. Porque assim, a gente não consegue o controle emocional de um dia para o outro, sim. especialmente se eu já não tenho, né? Eu não começo a lidar com o medo da prova na prova. Eu Sim. começo a lidar com o medo da prova antes. É a mesma coisa que o programa que você faz. Eu preciso de um tempo para realmente entender aquela estratégia e saber atuar dentro da estratégia. Então, tudo isso que a gente vai falar significa que não é para o momento da prova, é para você estar fazendo já antes, para chegar na prova e poder desempenhar bem, certo? Então, uma das primeiras coisas que a gente faz é o seguinte: quando a gente tem essa situação de reincidência de erros, né, ou de frustrações, melhor dizendo, a Sim. gente acaba criando uma série de pensamentos padronizados, que a gente chama assim, tecnicamente, de crenças. Então, eu tenho a crença assim, de que a prova é difícil, ou que eu não dou conta, ou que eu tenho que passar na prova. Então, a primeira coisa que a gente ensina é buscar positivar isso que está formando uma pressão dentro de você. E se você tem histórias de sucesso, isso vai corroborar essas crenças positivas que elas se antepõem essas crenças negativas, do tipo, eu tenho que passar na prova. Isso é mandatório e inespecífico. Fica mais fácil se eu digo assim, eu vou acertar 50% que eu preciso. Porque aí eu estou fazendo algo específico e quando é específico, a mente tem clara das possibilidades dela. Fica mais fácil. E quando eu digo eu vou, eu estou colocando já no presente. Então, não é eu tenho que é uma pressão como se eu não fosse dar conta. Não, eu vou atingir 50%. Ou se é na segunda fase, você me falou que é 40, né? 60% na segunda fase. 60. Então, Isso. assim, eu vou atingir, você determina e você coloca no eu vou. Para quê? Para sua mente já entender. E se você precisa de alicerces para esse eu vou, é só você se lembrar de alguma história de sucesso. Daí você vai falar assim, mas que história de sucesso? Bom, se você chegou aonde você chegou, que seja no exame da ordem, olha para trás. Olha tudo que você já conseguiu. É claro que tem sucesso. E teve desafios que talvez fossem maiores do que o exame da ordem. Então, é isso que a gente se apoia para a gente realmente ter uma atitude proativa, de ir para aquilo com uma história também de sucesso. Então, pelo menos, eu neutralizo aquele excesso de medo, balanceando essa questão de uma crença que está negativa para uma crença que eu ponho aqui positiva.
né? E Entendi. aí eu também tenho todo uma preparatório antes para quê? Para eu realmente estar me sentindo suficientemente preparado. Não, não é assim, agora eu estou calmo, então eu vou fazer a prova. Se você não sabe a matéria, se você realmente não tem as estratégias corretas, o emocional ele te dá o chão, mas você Entendi. precisa ter tudo aquilo para criar. Então você tem que sentir realmente que você está suficientemente preparado, porque Sim, isso soa como verdade na sua mente. E a mente segue aquilo que você está acreditando. Então, se você está suficientemente preparado, se você fez aquilo que te competia fazer, você também vai ter esse respaldo emocional de, ok, eu vou passar, eu vou fazer aquilo que eu preciso, 50%, 60%. Por quê? Porque eu mereço, né? Eu sim, desempenhei para aquilo, eu fiz a minha parte. 50% do que é meu domínio, tá ok, eu fiz. Então, beleza, então eu mereço. A gente vai para sim. a segunda coisa que é o receber, esse acertar o tanto que eu preciso. Agora, tem uma série de outras coisas que, inclusive no nosso canal, no Chega de Medo e Ansiedade, a gente oferece gratuitamente para quê? Para preparar. Então, assim, o relaxamento é bacana, mas não adianta ser um relaxamento só antes da prova. Por quê? Porque aí eu vou ter dois fatores, né? Aí eu vou ter que aprender a relaxar e vou ter que ir lá para a prova. Não, a gente, tudo que é familiar, a mente entende muito bem e deixa ela bem segura. Então, por isso que essas coisas que eu estou falando, não é para você fazer na hora, é para você ir fazendo ao longo do tempo. Eu não sei se existem alguns simulados para estar se fazendo durante o processo, como é que funciona isso, Não, né? existem, inclusive o meu processo o meu método de preparação do aluno para a prova é confrontando diretamente os casos concretos que o próprio examinador já formulou nas provas passadas, entendeu? Então, a gente está ensaiando o tempo inteiro em cima daquilo, Ótimo, do nível de dificuldade, a gente já enfrenta isso o tempo todo para poder se familiarizar, porque não vai sair muito, exatamente. não foge muito daquele nível de exigência que já foi, que já vem sendo utilizado pelo examinador, né? Ele não muda radicalmente isso, ele mantém sempre uma linha mais ou menos uniforme digamos assim, de exigência para o aluno que vai fazer a prova. É, Essa familiaridade cognitiva hum, também ajuda na familiaridade emocional. Então, se você está já aplicando, ou toda noite dormindo bem, para realmente deixar meu cognitivo ok, sei respirar, uma respiração que seja calmante. Então, tudo isso vai incrementando o controle emocional. Não que você não vai sentir medo, né? Repetindo o que você, inclusive, já disse. Mas a gente vai estar com o medo a nosso favor. É um medo sim. bom que a gente vai utilizar no momento da prova. Tá, e aí eu acho que a gente já tocou em duas outras questões que nós tínhamos aqui. Você disse que existem algumas técnicas que, inclusive, vocês têm disponibilizados lá no canal de vocês, né? Sim, Para poder, não só na hora da prova, né? Mas também antes, no processo de preparação, o aluno já vai, de alguma maneira, desenvolvendo isso, né? Eu imagino que seja alguma coisa ligada ao controle de respiração, talvez, né? isso. E se você quiser falar mais rapidamente, não precisa detalhar cada uma delas, mas apenas mencionar as principais técnicas, né, que vocês orientam. Sim, a principal, que é a regente para qualquer processo em que a gente está descontrolado ou muito inseguro, é a respiração abdominal com a exalação prolongada. Esse é o carro-chefe para a gente realmente modular a química interna e entrar num compasso de mais tranquilidade. Por quê? Porque se eu preciso emocionalmente estar bem para eu acessar meu banco de memória, toda vez que eu estou emocionalmente instável, eu travo o acesso à minha memória. Então, Sim, quanto mais eu estiver realmente relaxado, mais eu vou potencializar o meu foco e concentração. E aí a minha memória vai vir, né? Espontaneamente. Então, a respiração é o carro-chefe, né? tá. Então, sempre, né? Tá fazendo respiração na hora que acordo, na hora que eu vou dormir,
treinando isso para que seja algo que flui naturalmente no momento da prova. Tem Tá. também a questão de uma técnica que a gente tem. Desculpa, Ivan, pode falar. Não, você pode falar. Tem uma técnica que está disponibilizada no nosso canal também, que se chama Me Faça Dormir Bem, que é uma técnica que ela promove toda uma limpeza mental para a gente embalar o sono ou mesmo para a gente esvaziar a mente. Porque é interessante isso, né? Muitas pessoas acham que não precisam relaxar para estudar, e precisa. A gente precisa se esvaziar para poder depois reter melhor e com mais segurança as informações que a gente está tendo. E sempre que a gente está realmente relaxado, a gente está mais presente. E o senso de presença é que faz com que a nossa memória seja melhor ou pior em termos da retenção. Então, é uma técnica que a gente pode utilizar não só para dormir, mas também antes de estudar. É uma técnica que tem 17 minutos. Então, Entendi. são 17 minutos que fazem com que a gente ganhe algumas horas, né, de preparatório. Então, também é uma técnica boa. Outra coisa que são detalhes muito bobos, mas que são fundamentais, é assim. Eu não sei normalmente qual é o horário da prova. Até onde eu acompanho é à tarde, né, Ivan? Nunca Agora vi tem. o exame da ordem de manhã. Na minha época era bem cedinho, começava às 8 horas. Eu achava bom, quando eu fiz era bom, que era de manhã. Mas já faz um tempo, desde que unificou, acho que nos últimos 10 anos, que eles aplicam a prova à tarde. Então, acho que às Então, 13 ou 14 horas, uma coisa assim. é, Das é 13 isso que eu acompanho 13, algumas 14, 15, pessoas. 6 e 7. Das 13 às 18 horas. São Isso. 5 horas de prova, né? Começa 1 da Então, tarde, vai até às 6, é isso. esse é um detalhe assim que parece besta, mas conta muito com essa coisa que a gente está falando de familiaridade e segurança. Se você está acostumado a só estudar de manhã e à tarde tirar um cochilo, isso é péssimo, porque o teu cérebro não vai estar ligado no horário da prova. Sim. Então, tem que também pegar esse horário, que é o horário da prova, e fazer um condicionamento. Seu corpo está acostumado, nesse horário, a, por exemplo, estar cama, né, ou Tá. recostado. Isso também não é o ideal, porque quando você está fazendo prova, você está fazendo sentado com a coluna ereta, você não está fazendo na posição deitado. Sim. Então, isso tudo, fisiologicamente, vai criando o que a gente chama de âncoras. Quanto mais você puder estudar da forma como que você vai aplicar a sua prova, mais o seu corpo vai estar assertivo na resposta que ele vai te dar. Do tipo assim, já sei, é para a gente acionar isso daqui. Então, ele vai mais fácil. Também o grau de hidratação. Tem gente que não toma água. Isso é importantíssimo no momento da prova. E importantíssimo também quando a gente estuda. Ou seja, o que você vai fazer na prova, você tem que ter repetido inúmeras vezes antes. Sim. Porque aquilo não é para soar como uma coisa, nossa, diferente. Se você já tem situações de ser diferente, torne aquilo familiar. Quanto mais familiar, mais você vai estar com diminuição do senso de insegurança. Mais você vai estar seguro, ou seja, menor o seu medo. Então, são Sandra, detalhezinhos. é isso que significa tornar a ansiedade, digamos, aí é a pergunta que a gente formulou aqui, né? A ansiedade, ela pode ser boa na hora da prova, né? Quer dizer, tem uma conectando com tudo isso que você está dizendo, dessas técnicas, dessas estratégias de uma preparação adequada em outros aspectos, no entorno, e tal. É isso que faz reverter e aí tornar essa ansiedade que é algo ruim em algo positivo. Então, é possível que seja bom a ansiedade na hora da prova, nesse nível aí, desse modo? A ansiedade, que é esse mecanismo de me preparar para o desafio, é fundamental em qualquer momento. Porque daí é adrenalina, é isso que você está falando, que você estava dizendo no início, aquela Exatamente. adrenalina, aquilo Exatamente. que é positivo, que te joga para cima e que te faz, né? Exatamente. Entendi. Exatamente. Essas técnicas, Ivan, é só para controlar o nível daquilo dentro do meu organismo, Tá, né? tá.
E aí, eu controlando isso, eu sei que aí o meu racional vai poder ter passagem livre e fazer o que ele precisa fazer, que é raciocinar, que é analisar e ter o desempenho, que é o desempenho dos 50% na primeira fase e 60% na 60 na segunda. segunda. Bom, então acho que está claro nesse aspecto que o problema da ansiedade não é ela em si, mas é a dose dela, a quantidade dela, né? É isso, não é? Então, Perfeito. quer dizer, ela não é um problema em si, né? Não, ela se torna um problema na medida em que eu não sei usá-la a meu favor, Sim, né? Quando eu acho que ela é o meu problema, a ansiedade não é o seu problema, sim, né? Ela se torna o seu problema, por quê? Porque você não resolveu a causa lá atrás, né? Então ela acaba combatendo, ela acaba sendo o inimigo, quando na verdade ela está ali para te preparar realmente, para te deixar focado em cima daquilo que você precisa desempenhar. considerando que é uma coisa que todos têm, porque todos somos humanos, e considerando que é uma coisa que todo mundo tem que lidar o tempo todo, por que que a gente tem esse problema tão grande de a grande maioria das pessoas não conseguem controlar e não conseguem lidar com isso razoavelmente bem? Porque é uma série de situações, tá? Quem não consegue lidar bem é quem realmente tem um transtorno ansioso, Sim, né? E dentro disso, a gente sabe que hoje, né, dados da Organização Mundial de Saúde, são 9,3% da população. É como se cada 10 pessoas, uma sofresse dessa ansiedade patológica, tá? tá, Agora, o que que a gente sabe, né, Ivan? Todo o nosso contexto escolar não é um contexto preparatório para crescimento, é um contexto preparatório para comparações, sim, né? Quem é melhor, quem é pior. Então, isso, dentro da nossa história da educação formal, ela está toda vinculada com aquilo que eu significo para o mundo. E quando a gente está fazendo o exame da ordem, quando a gente está chegando no ensino fundamental 2, ou mesmo no ensino médio, a gente está entrando, ou a gente é pré-adolescente, ou a gente já é adolescente. E é a fase de comparação com o grupo. Então, é uma fase psiquicamente bastante delicada. E aí eu uso as provas como comparativo, se eu vou ser bom alguém na vida ou se eu não vou ser nada, sim, né? Porque é tudo ou nada, não tem um meio sim, termo. sim, Tanto é que algumas formações dentro de outras classificações nem coloca, você tirou 7, você tirou 9. É um outro tipo de classificação para desmontar a competitividade, para desmontar a comparação. E aí a gente começa com o que você falou antes. Que curioso. Pela lógica, o exame da ordem não tem competitividade. não Então, tem. não teria porque a gente está, né, emocionalmente abalado. Mas, na verdade, durante toda a nossa história de vida, a gente está posto na competição. Mas aí o problema é que você não está competindo por vaga, mas aí tem o problema daquele que passa e você reprova, né? E aí e Exatamente. aí a comparação ela é automática, né? Quer dizer, um passou, o outro É, reprovou. E aí você é, sempre vai achar que você é pior que ele, ou pior que ela, ou exato, é menos capaz e uma série de outras exato. razões. Acho que além dos fatores externos que também pode, enfim, isso aí tem um monte de coisas complicadas no meio disso, né? Experiências anteriores, experiências na infância, experiências traumáticas, enfim, né? A gente nem vai tocar nisso, Exato. mas provavelmente tem uma série de ramificações disso aí, né? Algo que está dentro do que eu posso fazer ou quando eu preciso realmente de uma ajuda especializada. Uma é o grau de sofrimento, né? E outra é o grau de paralisia. Se eu realmente travo a ponto de nem poder pensar ou estou evitando, né, fazer o exame, ou realmente eu tenho uma conduta que é de evitação, que a gente chama, isso já é um sinal. Outro é o grau de sofrimento que aquilo provoca em mim. Porque tem pessoas que realmente começam a perder sono, né, começam a ficar deprimidas, muda o padrão de alimentação, ou seja, existe ali uma série de outras coisas que está para além da prova, né, que está lá no meio do ano ainda, ou que está lá no final do ano, e a pessoa já está vivendo como se a prova
estivesse acontecendo todos os dias na vida dela. Então, a questão de quanto aquilo me paralisa, e eu entro no processo de evitação, e o quanto eu sofro por aquilo, já são 2 indícios muito importantes para dizer assim, ó, realmente, né, derramou a minha aguinha aqui do copo, eu realmente preciso de ajuda. Tem alguns marcadores, né, que é assim, a pessoa já tem várias histórias de reprovação. Eu já fiz 5 vezes realmente o exame da ordem depois de formado, porque tem gente que começa a fazer antes de formado, mas é outra história, né? Sim. É outra experiência. Vai lá só para fazer treineiro, né? Então não conta. Seria assim, quando está valendo. Eu fiz 5 vezes. Bom, esse é um número alto, né? Ele já ultrapassou a média, você concorda? Então, assim, sinalizando que já ultrapassei a média, isso é algo extremamente objetivo, que pode ser que ou realmente eu estou precisando estudar, né? Levar a coisa a sério, enfim, aprender aquilo que eu preciso aprender para eu me desempenhar bem, ou tem um fator emocional que está me impedindo. Se não é uma questão de cognição, é uma questão emocional. Então, isso eu acho que dá para saber também claramente. E também como eu me desempenho nas provas. Nossa, eu fiz já dois exames e os 2 me deu branco. Bom, isso já é um sinal que a sua ansiedade está elevada demais, né? Ah, eu tenho já um histórico muito complicado na minha infância, na minha adolescência, então eu vou fazer pela primeira vez o exame, mas eu estou muito mal. Bom, isso já também significa para a gente que se ela tiver um suporte emocional, né, com coisas muito simples, a gente consegue fazer com que esse processo seja mais leve e ela realmente produza aquilo que ela pode produzir, né? Entendi. Agora, pode ser que seja uma pessoa que já esteja em tratamento de ansiedade ou mesmo um tratamento depressivo, porque é muito comum, Ivan, um transtorno de ansiedade evoluir para um transtorno depressivo. Às vezes a pessoa já está em tratamento, já tem problemas, ou já teve alguns episódios na adolescência com crise de ansiedade, né, com pânico. Bom, se a pessoa já tem um histórico de transtorno ansioso, aí realmente o exame da ordem acaba sendo algo que vai aumentar a ansiedade ainda mais. Então, ela vai correr o risco de cair novamente num processo ansioso, com crises e tudo mais. Então, aí a gente também tem que já buscar uma ajuda especializada. O importante também é dizer assim... Eu ia te perguntar exatamente isso, né? Que aí muda o quadro, né? Deixa de ser um quadro de ansiedade, passa a ser um quadro depressivo, né? Aí já os sintomas são Não, outros. a gente considera ainda ansiedade. Ah, é? Porque, assim, é muito difícil, é mais raro que um transtorno depressivo evolua para uma ansiedade, como é muito comum um transtorno ansioso evoluir para uma depressão. Mas a base não é a depressão, é a ansiedade. Entendi. Entende? Então, assim, praticamente a taxa é de 80% das pessoas que sofrem de um transtorno ansioso, ao longo do tempo, com uma ansiedade não tratada, evoluir para um transtorno depressivo. Sim. Então, é muito comum. E aí a gente não chama de ansiedade e nem só chama de depressão. A gente chama de ansiedade depressiva ou depressão ansiosa ou transtorno misto ansioso e depressivo, porque a gente considera os dois. Tá, então é como se fosse um quadro, eu estou tentando traduzir isso para eu compreender, como se fosse um quadro intermediário, alguma coisa assim, é isso, né? Quer dizer, não é só ansiedade, mas também não é aquela depressão profunda e etc, né? É aquela ansiedade que não é a pessoa que fica... porque a pessoa ansiosa por si só é uma pessoa muito agitada, porque a mente dela não para, né? A pessoa que é ansiosa e depressiva, ela tem uma mente que não para, mas ela tem um completo estado de desesperança. Não adianta fazer nada. Então, ela praticamente desistiu, né? É como se ela tivesse sido vencida. Sim. Então, é um transtorno, né? Quando a gente tem a ansiedade e a depressão conjuntas, de muito sofrimento. E A pessoa até quer, mas ela não consegue.
É uma pergunta provocativa, né, que eu vou te fazer. Eu acho que você vai dizer exatamente o que eu estou pensando, mas me parece, eu ia te perguntar o seguinte: qual é o papel das pessoas que estão no entorno, né? Parece que é muito importante, né? Quem convive, né, com as pessoas que estão se submetendo a esse tipo de prova o tempo todo, né? Sim, até porque a opinião dos outros acaba valendo muito, né? Como Sim, eu sou vista. Ah, isso é frescura. Ah, você é preguiçoso, você é folgado, isso daí é desculpa para não fazer nada. Então, todas essas coisas vão minando ainda mais, né? Já tem essa dificuldade da competição, já tem essa dificuldade de uma baixa autoestima. Isso tudo vai minando ainda mais as forças, né? sim. Então, para quem está em sofrimento, alguém de fora que não está entendendo isso e acaba criticando ou até punindo, né, usando isso como uma forma de punir, aí realmente a pessoa é levada no nocaute, né? Então, ela É, acaba nem chegando no exame da ordem porque ela não tem nem energia para isso. isso, eu estou me referindo assim, inclusive à expectativa que as pessoas às vezes depositam, né? Pais, por exemplo, em relação a filhos, né? De que dessa vez vai, enfim, agora e aí as pessoas vão lá, às vezes reprovam e tem aquela espécie de aquela cobrança que existe e que às vezes é uma cobrança muda, né? É uma cobrança calada, que é pior até do que a cobrança que fala, né? É. Agora, sim, a gente sabe nos quadros de ansiedade, Ivan, essa ansiedade patológica, que a maioria tem um perfil muito perfeccionista. Então, nem é Tá. só o olhar do outro que está me questionando, é o que eu É, estou exigindo de mim mesmo, é uma pressão interna, é como se eu realmente me colocasse dentro de uma panela de pressão e tirasse a válvulazinha, né? tá. Então, eu acabo tendo muito necessidade de provar, necessidade de fazer tudo certo. Aí vem aquele medo de errar, medo de não dar conta. Às vezes as pessoas, né? Eu já acompanhei algumas pessoas na questão do exame da ordem, até como treineiro, tiraram lá o suficiente, ainda fala assim, mas eu só tirei para passar. Como se ainda assim, né, eu consegui o objetivo, mas eu Sim, não me sinto suficientemente bom. entendi. Sim. Bom, eu acho que você falou tudo, Sandra. Acho que você falou praticamente tudo aí, os principais pontos você tocou e foi até muito além do que a gente esperava. A gente não, você não ficou só na superfície, você avançou em muitos aspectos disso. E aí, para a gente concluir, porque eu já estou me alongando com você, né, e te agradeço muitíssimo por isso. É, o que você deixaria digamos assim, de uma última informação, de alguma coisa que eu não tenha te perguntado, que você acha que é importante, que é relevante, e que pode contribuir com essas pessoas que, enfim, não importa qual é o quadro que elas estão, se elas estão mais ou menos ansiosas, ou se estão em que nível, em que grau está, se existe alguma coisa que você queira complementar sobre esse assunto, esse tema central que nós falamos aqui, a ansiedade e o exame de ordem. Então, Ivan, eu quero te agradecer, te parabenizar, porque a informação que eu vou dar tem a ver com isso, né? Você é um Sim, especialista na área do direito e mais especialista ainda na questão penal, né? Eu sou uma especialista na questão emocional, né? Especialmente voltada à ansiedade. Te parabenizar por isso, porque você escolheu um profissional especializado para estar dando algo sobre o tema. E a gente sabe que quando a gente quer realmente uma informação que tenha valor, a gente precisa buscar especialista. Então, o que eu quero dizer nesse última fala minha? Para você realmente, se você tem dúvida, será que eu preciso de uma ajuda ou não? Busque profissionais especializados. Quem são os profissionais especializados para cuidar da nossa saúde mental? Seja da ansiedade, seja de medo, seja de depressão, não importa. Ou mesmo seja no controle da emoção. São os médicos psiquiatras,
os terapeutas e os psicólogos. Então, tá em dúvida, busca por esse tipo de profissional. Você vai buscar na internet, dá uma bugada, né, que a gente brinca, vai lá no Dr. Google, busque páginas com profissionais especializados. Por quê? Porque uma simples dica da respiração, por exemplo, Ivan, que eu falei que é uma respiração abdominal e com a exalação prolongada, ela em muitos canais, a gente está cansado de ver, eu e a Inês, que falam e treinam a respiração de forma errada. E se você faz errado a respiração, ao invés de te acalmar, você se pilha ainda mais. Está cheio de sites escrito assim, você está nervoso, está ansioso, respira fundo. Cara, não respira fundo. Não é para respirar fundo. Então, assim, busque realmente informações, são informações que têm todo um estudo por trás, uma cientificidade por trás. Porque senão a gente vai piorar alguma coisa que não é para ser pior. É muito simples, né? A gente consegue resolver muita coisa da ansiedade com dicas muito simples, mas que precisa vir de realmente quem entende daquilo, né? Sim. Por isso que eu te parabenizo, porque realmente você buscou, né? É o que a gente já tinha conversado. Você podia ler e falar disso, mas é diferente quando realmente a gente está com uma pessoa que é o métier dela, né? Sim, Então, lógico. busque realmente a fonte segura para você realmente ter um tratamento ou mesmo uma orientação para poder ser mais leve. E eu sempre digo assim, a vida é muito curta para a gente ficar carregando ela. Então, a vida precisa ser vivida. Tudo que puder agregar valor para você, para deixar mais leve, para deixar mais simples, busque e faça. Porque esse é o melhor investimento. Porque aí a gente ganha tempo de qualidade. E isso não tem valor que pague. Então, tudo que você puder fazer para deixar as coisas simplificadas e mais leve, faça. Tudo, eu digo assim, é uma questão de estratégia. Se você tem a estratégia correta, aquilo que era para ser um peso se torna leve. A história de você empurrar um troço quadrado, de você empurrar um troço redondo. Sim. Só mudou a forma, Sim. né? Mas fica muito mais simples e muito mais leve. A gente consegue carregar uma mala com rodinha quilômetros. Sim. Agora, uma mala sem rodinha, cara, difícil, né? Mesmo que não tenha nada dentro. É isso. Então, busque facilitadores da sua vida e facilitadores competentes. Ótimo.